Em um século marcado por crises, revoluções e pela lenta substituição da Ordem de Cristo pela Ordem Naturalista, surgiu um sacerdote irlandês que enxergou com absoluta clareza o centro da batalha espiritual do mundo moderno. Hoje vamos conhecer Padre Denis Fahey, um dos maiores restauradores da ordem cristã e uma das vozes mais poderosas contra o liberalismo dentro e fora da Igreja. Prepare-se para compreender o que está realmente em jogo na guerra pela alma da civilização. Restauradores da Ordem Cristã. Padre Denis Fahey. Quando falamos dos grandes defensores da ordem cristã no século XX, nomes como Leão XIII, São Pio X, Pio XI e Dom Marcel Lefebvre geralmente se destacam. Contudo, no coração da Irlanda Católica, uma terra marcada por mártires, missionários e combatentes da fé, surgiu uma das vozes mais lúcidas e firmes contra o avanço do liberalismo dentro e fora da Igreja, o sacerdote espiritano Padre Denis Fahey. Diferente de muitos autores de sua época, Fahey não foi apenas um pensador ou professor. Ele foi um sentinela, um daqueles homens que compreendeu, com clareza quase profética, o grande drama espiritual do mundo moderno. A substituição progressiva da Ordem de Cristo pela Ordem Naturalista, maçônica e anticristã que moldou as instituições, as leis, a cultura e até a mentalidade dos povos. Quem foi Padre Denis Fahey? Nascido em 1883 na Irlanda, Denis Fahey ingressou jovem na Congregação do Espírito Santo, os Espiritanos, ordem missionária profundamente comprometida com a defesa da fé, a formação doutrinal sólida e a evangelização integral do ser humano. Décadas depois, essa mesma congregação teria como superior geral Dom Marcel Lefebvre, o que mostra a afinidade espiritual que marca esta família religiosa. Fidelidade à tradição, clareza doutrinária e resistência aos erros que corroem a fé. Fahey destacou-se desde cedo pela inteligência, pela disciplina e pelo amor profundo à verdade católica. Estudou filosofia e teologia em Roma e tornou-se doutor pelo Angelicum, uma das universidades mais importantes do pensamento tomista. Sua formação foi moldada pelos grandes mestres da tradição escolástica, o que lhe deu uma visão profundamente ordenada da realidade. Tudo começa e termina em Cristo, cabeça divina do corpo místico. De volta à Irlanda, tornou-se professor no Holy Ghost College de Dublin, onde lecionou filosofia, teologia e doutrina social. Ali produziu a maior parte das obras que o tornariam referência mundial no estudo do reinado social de Cristo. A grande intuição de Fahey, Cristo como cabeça da sociedade. O eixo central do pensamento de Padre Fahey é simples, e ao mesmo tempo, revolucionário. Cristo não é apenas rei das almas individuais, ele é rei da sociedade inteira. Não existe neutralidade. Toda sociedade precisa de um princípio dominante e de uma hierarquia de valores. Ou ela se organiza segundo Deus e sua lei, ou se organizará contra ele, segundo princípios puramente naturais, e, em muitos casos, explicitamente anticristãos. É nesse ponto que Fahey se coloca como herdeiro direto de Leão XIII, do Silabus de Pio IX, de São Pio X e de Pio XI com a encíclica Quas Primas. A sociedade moderna vive sob uma substituição ideológica. Cristo deixou de ser o fundamento da ordem pública e foi trocado por ideologias naturalistas, iluministas, maçônicas, materialistas e secularizantes. A obra-prima de Fahey, O Corpo Místico de Cristo e a Reorganização da Sociedade Cristã, analisa exatamente esse processo. Ele mostra que a revolução substituiu a graça pela autonomia humana. A política substituiu a moral sobrenatural pelo relativismo jurídico. A economia expulsou a caridade e colocou o lucro como único princípio. A educação afastou Cristo e entronizou o humanismo ateu. A cultura rejeitou o sobrenatural e glorificou o naturalismo. Esses movimentos, segundo ele, formam uma verdadeira anti-organização da sociedade, guiada pela recusa da realeza de Cristo. A sociedade naturalista, a raiz da crise civilizacional. Porque o mundo moderno parece tão instável, moralmente, espiritualmente, culturalmente. Padre Fahey responde sem hesitar. A crise civilizacional é, antes de tudo, uma crise de princípios. O homem moderno tenta construir uma ordem social sem referência a Cristo, como se ele não existisse. Essa tentativa inevitavelmente desmorona, porque a natureza humana não foi feita para viver sem Deus. A consequência: uma sociedade sem alma, presa ao materialismo, ao individualismo e ao hedonismo. Fahey identificou 3 características dessa ordem anticristã. O naturalismo. O homem pretende ser o próprio criador de sua moral, sua lei e seu destino. O laicismo.
A exclusão deliberada de Deus da vida pública, reduzindo a fé ao espaço privado. A subversão moral. Quando Cristo não é o centro, algo mais ocupará esse lugar: ideologias, dinheiro, poder, autonomia absoluta ou paixões desordenadas. Fahey via tudo isso não apenas como um problema social, mas como uma batalha espiritual, onde a ordem de Cristo e a ordem anticristã competem pela alma da humanidade. A realeza social de Cristo, o único caminho de retorno. O pensamento de Fahey é profundamente esperançoso, porque aponta para uma solução real: a restauração da sociedade sob a realeza social de Cristo. Isso não significa teocracia, mas sim leis conformes à lei moral natural e divina, educação orientada pela verdade, famílias fortalecidas pela graça, economia colocada a serviço da dignidade humana, autoridade subordinada à justiça e à verdade. Cristo é o princípio da verdadeira civilização. Onde ele reina, a ordem floresce. Onde ele é rejeitado, a desordem reina. Um herdeiro de gigantes e mestre para o século XXI. Padre Denis Fahey se tornou uma das referências mais importantes do pensamento antiliberal católico. Ele se alinhava com autores como Louis Veuillot, Monsenhor Henri de la Suze, Cardeal Pai, Dom Caio, Jean Ausset, São Pio X. Assim como esses gigantes, Fahey viu que o grande combate do futuro seria entre o reinado de Cristo e o reino do homem sem Deus. O tempo provou que ele estava certo. O mundo contemporâneo vive uma crise moral profunda, um vazio espiritual e uma desorientação cultural que Fahey já havia previsto. Sua obra permanece atual porque toca na essência da questão. O problema não é meramente político, é teológico. Porque sua mensagem é essencial hoje. Porque a sociedade contemporânea, cada vez mais fragmentada e relativista, precisa ouvir novamente que só Cristo dá sentido ao homem. Só Cristo purifica a cultura. Só Cristo salva a civilização. Só Cristo une o que o pecador separa. Só Cristo é Rei, não apenas das almas, mas da história. O que Padre Fahey propõe é mais que uma análise. É uma convocação ao retorno, uma chamada para que os cristãos assumam de novo sua missão histórica e pública de restaurar todas as coisas em Cristo. Obrigado por ter permanecido comigo até o fim desta reflexão. Que o testemunho e a doutrina de Padre Denis Fahey despertem em nós o desejo de restaurar todas as coisas em Cristo, com coragem, fidelidade e esperança. Se este conteúdo ajudou você, deixe seu like, compartilhe e inscreva-se no canal para que mais pessoas conheçam a verdade que liberta e ilumina. Deus abençoe você e até o próximo vídeo. Paz e bem!